Oi aí, gente, ou oi, Saulo, não sei quem tá vendo esse vídeo. Enfim, hoje eu vou fazer a resolução do exercício 4 do Pratique do volume 13 e o exercício 6 do Pratique do volume 14. Bom, então vamos começar pelo exercício 4. Vamos começar lendo a questão. No triângulo PQR, no caso é esse triângulo aqui, esquematizado a seguir, temos algumas medidas indicadas. Com isso, determine a medida da base PQ. Então, ele quer descobrir isso aqui, ó, a medida da base. Ele já deu o ângulo de 75 graus, ou seja, se aqui vale 8, aqui também vai valer 8, mas isso é insignificante pra gente. Enfim, então, se ele deu a medida de 75 graus, o que a gente tem que fazer? No geral, a gente tem que descobrir essa base. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar transformar esse triângulo em um triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Pronto, transformamos ele em um triângulo retângulo. Então, a gente vai trabalhar só com essa partezinha aqui do retângulo. Por quê? Porque para isso, a gente quer saber a base total. Para a gente descobrir a base total, quando a gente transforma ele num triângulo retângulo, a gente vai conseguir descobrir o ângulo, o cateto adjacente do ângulo de 75 graus, que seria essa partezinha aqui. Quando a gente descobre essa partezinha aqui, a gente descobre metade da medida da base PQ. Então, depois a gente só multiplicaria por 2. Então, pra gente descobrir isso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir o cosseno de 75 graus. Por quê? Porque a fórmula do cosseno, ela é cosseno igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. A gente já tem a hipotenusa aqui, que é 8, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto adjacente do ângulo de 75 é essa partezinha em preto aqui, que é exatamente o que a gente quer descobrir para poder depois multiplicar por 2 e achar a base inteira. Então, para a gente descobrir essa fórmula, chegar na fórmula de cosseno igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa, primeiro a gente tem que descobrir o cosseno de 75 graus. Para a gente descobrir o cosseno de 75 graus, a gente vai usar transformações trigonométricas, ou seja, a gente vai decompor, digamos, o ângulo de 75 graus, ou seja, em 30 e 45, porque 30 mais 45 a gente chega no ângulo de 75 graus. Então, vai ser basicamente isso aqui. Então, o cosseno de 75 graus é igual a cosseno de 30 graus mais de 45 graus. Agora, a gente vai usar a formulazinha de transformações trigonométricas, que é essa aqui, que é cosseno A mais B igual a cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Então, agora, a gente vai substituir na formulazinha o A e o B. Por quê? Porque aqui o A é 30 graus e o B é 45 graus. Então, a gente só vai substituir agora nessa formulazinha. Ou seja, vai ser cosseno de 30 mais 45, que é igual ao cosseno de 75, que vai ser cosseno de 30 vezes cosseno de 45 menos seno de 30 vezes seno de 45. Por que eu escolhi esses ângulos, 30 e 45? Porque esses são os ângulos que ele já tem a medida certinha naquela tabelinha lá que a gente usa, aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, seria bem mais fácil da gente só substituir. Eu vou colocar a tabelinha aqui, ó. Tá aqui a nossa tabelinha certinha, agora a gente só vai substituir o cosseno de 30, por exemplo. A gente vai achar aqui o cosseno de 30. Cosseno de 30, tá vendo? Raiz de 3 sobre 2. Agora, cosseno de 45, a gente consegue achar aqui na tabelinha. Seno de 30, seno de 45. A gente consegue achar tudo aqui na tabelinha, agora eu só vou substituir. Então, fica igual. Pronto. Cosseno de 30, então, a gente pode conferir aqui, cosseno de 30 ali na tabelinha é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 ali na tabelinha é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30, 1 meio, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. Primeiro, a gente vai fazer essa multiplicação, depois essa multiplicação e depois subtrair os dois.
Então, a primeira multiplicação, a gente tem raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. A gente vai multiplicar os de cima e depois multiplicar os de baixo, né? Propriedade de fração. Então, aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. 2 vezes 2 vai dar 4. Na outra, a gente tem 1 vezes raiz de 2. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, então vai dar raiz de 2. Aqui embaixo, 2 vezes 2 é igual a 4, então a gente vai ter raiz de 2 sobre 4. Que é o que a gente tem aqui, raiz de 6 sobre 4 foi o resultado dessa, menos o resultado dessa, que foi raiz de 2 sobre 4. Agora, pra gente resolver isso, aqui agora já não é mais multiplicação de fração, agora é subtração. Como os denominadores já estão iguais, a gente só vai conservar ele e subtrair os numeradores. Porém, os numeradores são duas frações irracionais ainda, então a gente vai deixar ela como elas estão, porque a gente não consegue subtrair raiz de 6 menos raiz de 2. Então, a gente vai ter esse resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Esse resultado aqui é o resultado do cosseno de 75 graus. Então, a gente já descobriu o cosseno de 75 graus. Depois disso, o que a gente ia fazer? A gente ia substituir na fórmula, que era cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que é essa fórmula aqui. Cosseno, já coloquei aqui os 75 graus, igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o que a gente tem que fazer agora é só substituir. A gente já tem o valor da hipotenusa, que é 8, e a gente já tem o cosseno de 75 graus, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Que é isso aqui. Substituímos aqui, então agora é só resolver. A gente vai passar esse 8 aqui multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar cateto adjacente, o 8 multiplicando isso aqui, dividido por 4. Aqui a gente já pode dividir o 8 por 4, ou seja, 8 dividido por 4 é 2. Então, a gente vai ter cateto adjacente 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2. Então, a gente pode fazer um chuveirinho, ou a gente pode deixar esse resultado, ou a gente pode fazer um chuveirinho. O chuveirinho, se a gente fizer, ele vai ser mais fácil para poder resolver as outras partes o que falta ainda para resolver a questão. Então, fazendo o chuveirinho, ia ficar 2 vezes raiz de 6, 2 vezes menos raiz de 2, ia ficar menos 2 raiz de 2. Então, ia ficar isso, cateto adjacente é igual a 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2. Então, a gente descobriu essa partezinha aqui em preto. O que a gente tem que fazer agora? Multiplicar isso aqui por 2, para a gente conseguir descobrir a medida da base inteira, PQ. É só multiplicar isso aqui agora por 2. Então, a gente vai fazer 2 vezes, coloca entre parênteses esse resultado e faz o chuveirinho em todos eles. Então, aqui ficaria 2 vezes 2 raiz de 6 e 2 vezes menos 2 raiz de 2. Então, aqui 2 vezes 2 ia dar 4 raiz de 6 e ele 2 vezes menos 2 ia dar menos 2 raiz de 2. Então, ficaria isso aqui, ou menos 4, perdão, errei. Menos 4 ali em cima e menos 4 ali em cima e menos 4 do outro lado. Então, ficaria 4 raiz de 6 menos 4 raiz de 2. A gente pode deixar esse resultado, ou a gente pode transformar nesse resultado aqui mais simplificado, como foi nesse outro lado. Que ficaria PQ, que é a medida da base, 4 multiplicando raiz de 6 menos o raiz de 2. E foi esse o resultado, gente, da questão 4. E é isso, agora a gente vai para a questão 6, do volume 14 agora. Vamos ler ela. Ela é bem complicadinha. Se a partir de cada um dos vértices de um polígono convexo com N lados, podemos traçar tantas diagonais quantas são a totalidade das diagonais de um hexágono convexo. Então, o valor de N é complicada, mas vamos lá. Se cada um dos vértices de um polígono convexo com N lados, então é um polígono que a gente não sabe quantos lados tem. A gente vai descobrir que polígono é esse. Podemos traçar tantas diagonais. Então, de cada vértice desse polígono, a gente pode traçar uma quantidade X de diagonais. Porém, essa quantidade X é a totalidade das diagonais de um hexágono convexo.
que é esse aqui. Então, a gente tem que descobrir a totalidade de diagonais desse hexágono. Por quê? Pra gente descobrir a quantidade de diagonais que saem de cada vértice daquele polígono que a gente não sabe qual é. Então, vamos lá. A fórmula pra gente descobrir as diagonais, a totalidade das diagonais de qualquer polígono, no caso que a gente vai descobrir agora do hexágono, é essa aqui. Que a diagonal é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3 dividido por 2. Então, agora a gente vai substituir. A gente sabe que um hexágono, ele tem 6 lados, como a gente pode ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo isso, a gente pode só substituir o n por 6. Que é isso aqui. Pronto, substituímos. Agora a gente só resolve. 6 menos 3, a gente sabe que é 3. Então, 6 vezes 3 dá 18. Aí, 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a totalidade de diagonais de um hexágono convexo é 9. Então, a gente já sabe que no polígono de n lados, cada vértice dele sai 9 diagonais. Porém, se a gente parar para pensar de um polígono, quando você está traçando uma diagonal, por exemplo, aqui saem, digamos que 9 diagonais. Nesse caso não, mas no polígono de n lados, sim. Saem 9 diagonais. Porém, quando você está traçando uma diagonal, a gente não pega esse lado, nem esse lado e nem esse lado, porque é de onde está saindo. Então, elas só saem a partir dos outros. Ou seja, por isso que a gente usa n menos 3. Essa fórmula aqui, ela é usada para identificar a totalidade de diagonais. Agora, só o n menos 3, ela vai ser usada para calcular a quantidade de diagonais por vértice. Beleza? E é isso que a gente quer saber. A totalidade de diagonais por vértice, a gente já sabe que é 9. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, que a quantidade de diagonais por vértice seria igual a n menos 3. A gente já sabe que no polígono de n lados, a diagonal, a quantidade de diagonais por vértice é 9, a gente pode substituir aqui 9 e achar o valor de n, que é o número de lados do polígono que a gente quer descobrir. Então, a gente substitui, passa o 3 somando para o outro lado. Então, 9 mais 3 é igual a 12. Então, é um polígono de 12 lados. Resposta C, 12. E é isso. Chegamos no resultado. E foi essas duas questões. Beijos, acabou.